Fala galera, tudo bom? Bom estar com vocês de novo para a gente bater esse papo sobre redação, sobre como colocar no papel todos os seus pensamentos de forma organizada, de forma muito bem selecionada, para que você consiga, sem nenhuma dificuldade, expressar a sua opinião em determinado assunto. Bom, gente, o nosso papo de hoje vai ser um papo bem direcionado para um tema de redação. Então, hoje realmente é um bate-papo, é um debate entre a gente, é um direcionamento interessante para que você consiga estabelecer essa ideia de organização, essa ideia de direcionamento textual, tá? Então, tema extremamente interessante, mas antes de começar a falar justamente sobre o nosso tema, eu queria fazer um pequeno resgate sobre alguns pontos importantes dessa questão da temática do Enem. Longe de querer acertar um tema do Exame Nacional do Ensino Médio, mas é muito interessante que você saiba como entender a lógica de escolha desse tema. Essa compreensão ela faz com que, claro, você possa até acertar o tema do Enem, mas não há essa necessidade. Mas mais do que isso, sabe, ela mostra, ela permite que você consiga treinar a maneira adequada, o tipo, o formato de texto adequado, que é o que nós queremos aqui, fazer com que você compreenda essa lógica temática. E aí, para que eu tenha uma lógica de direcionamento de texto, é muito importante que eu entenda que tipo de tema pode ser cobrado de mim. Olha que houve uma grande mudança nas escolhas do tema do Exame Nacional do Ensino Médio no decorrer desses anos que vieram de 2009 para cá. Nós tínhamos grandes discussões. O problema o racismo no Brasil, os caminhos para combater a intolerância religiosa, a violência contra a mulher, a questão das redes sociais. Então, nós sempre tivemos temas que eram temas mais abrangentes, temas mais amplos. Só que mais ou menos de 2017 para cá, nós tivemos uma alteração nessa forma de cobrar temas. Porque a escolha do tema passou a ser com problemas pouco visualizados pela população. Então, de 2017 para cá, nós temos temas que talvez não sejam amplamente divulgados, amplamente discutidos. Talvez até por isso, para que se dê visibilidade a um tipo de tema, a um problema social que se estabeleça a partir de uma ideia da invisibilidade mesmo para a sociedade como um todo. Como é que isso acontece, professor? Veja bem, em 2016 nós tivemos duas aplicações do Exame Nacional do Ensino Médio, um com o racismo no Brasil, com caminhos para combater o racismo no Brasil, e o outro com caminhos para combater a intolerância religiosa no país. Bom, em 2017, perceba a mudança sutil no formato da escolha temática. Em 2017, nós tivemos os desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. A partir daí, nós tivemos agora, foi colocado, dado ênfase a um problema que é um problema um pouco mais escondido, um problema que afeta principalmente uma parte pequena da população, mas muito importante. Problema esse que merece a atenção de toda a sociedade. Talvez por isso nós tivemos aí esse avanço relacionado à questão desse tipo de problemática dentro do contexto de Exame Nacional do Ensino Médio. Esse foi uma das questões. Outro, em 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. É claro que nós temos aí algo muito abrangente, que vai afetar muitos de nós. São os famosos algoritmos que vão direcionar para você o conteúdo que ele acredita ser o conteúdo da sua preferência. Por esse motivo, você vai no YouTube e lá dentro você recebe sugestões de músicas, de vídeos, de conteúdo que teoricamente você consumiria. Bom, mas perceba bem que apesar disso ser algo até bem abrangente, é pouco discutido. Até que ponto esse direcionamento não manipula as pessoas? Até que ponto isso não faz com que se crie grandes bolhas sociais e que isso seja prejudicial para a sociedade? Então, aí nós temos todo um direcionamento voltado também para essa questão. Em 2019, nós tivemos a questão do cinema, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Houve, inclusive, muito destaque, muitos questionamentos sobre a questão de não ser um problema muito específico. Pois é, mas é justamente essa questão que é uma tendência do Enem, como foi no ano passado, quando nós tivemos
a invisibilidade e o registro civil, a garantia do acesso à cidadania. Então, esse tema era um tema também que afeta 2 milhões de pessoas no Brasil. Em um universo de 220 milhões, não é um impacto tão impactante, mas é um problema sério. É um problema sério que merece destaque, merece visibilidade. Por esse motivo, nós temos a questão do Enem aqui. Isso é, pessoal, esse aí é o momento em que você vai discutir, em que você percebe uma lógica de cobrança do Enem, que é justamente a tentativa de dar visibilidade a problemas bem específicos. Essa é a nossa questão. E hoje o nosso tema ele vai trabalhar exatamente um tema que trata dessa perspectiva de uma questão mais específica, mais invisível. Ah, professor, então quer dizer que nós vamos acertar o tema do Enem hoje? Não, não sei. Talvez, quem sabe, a gente acerte. Aliás, acertar o tema eu acho uma palavra muito complexa, porque não se acerta o tema. Você pode acertar até o assunto, mas o tema, pessoal, ele faz parte, ele é composto por uma frase-tema e por textos motivadores. Bom, se eu tenho uma frase-tema e textos motivadores, para que eu acertasse o tema, eu teria que acertar, primeiro, exatamente a frase-tema que vai estar lá. Isso é importante, porque os núcleos temáticos da frase-tema é o que vou determinar a minha linha argumentativa. E eu também precisaria acertar os textos motivadores. Então é algo praticamente impossível. Portanto, pessoal, a gente deixa de lado essa ideia de que precisamos acertar o tema e passamos a discutir aqui a necessidade de você entender a lógica do tema, certo? Que é justamente essa lógica que eu acabei de falar, que provavelmente será um problema que trate de uma questão específica, meio que quase invisível, certo? E é um problema que vai afetar, sim, uma questão social. Portanto, levando em consideração todo esse processo, nós vamos agora começar a discutir o nosso tema de hoje, que é um tema interessantíssimo, que segue essa lógica e, principalmente, ele permite a nós, nos permite trabalhar com uma linha de raciocínio muito específica, que eu tenho certeza que você vai conseguir compreender e aplicar nos mais diversos temas que possam vir a ser cobrados de vocês, tá? Então, eu lhe convido a vir aqui para o nosso material para a gente dar uma olhada, para a gente visualizar e para a gente analisar, discutir essa questão do tema em si. Vale lembrar, pessoal, que nós vamos tratar aqui, de uma questão bem específica que é, bom, a dissertação escolar e mais especificamente a dissertação argumentativa. Vamos lembrar, pessoal, que toda a nossa base aqui é uma base do Exame Nacional do Ensino Médio, tá? Portanto, eu tenho certeza que o tema que nós vamos tratar hoje, é um tema que vai estar atrelado à ideia de problema social, tá? Então, é bom destacar isso aqui. Nós vamos trabalhar com uma ideia de problema social. E até porque eu vou tratar de um problema social, eu consigo direcionar eixos temáticos, que é o que nós vamos fazer aqui. Nós vamos falar sobre o eixo educação, certo? Vale destacar que isso daqui, gente, é a classificação dos temas. Classificação de temas, tá? Então, nós vamos trabalhar dentro desse sentido aqui. Vamos classificar os nossos temas e o tema de hoje vai estar atrelado à área da educação. Por quê, professor? Porque se eu sei que é um problema social e eu sei que esse problema coloca em risco o direito à educação, então eu tenho aí essa classificação do eixo educação, como a gente pode ver aí. Para isso nós vamos analisar, discutir, produzir, socializar, tendo em vista temas e acontecimentos, e no nosso caso, o tema que envolve um processo educacional, interesses locais, porque é uma questão bem específica, você vai ver já já, mas também é uma questão global, porque todos nós devemos nos preocupar com esse tipo de questão, com esse tipo de problema que aparece, certo? A partir dessa ideia, pessoal, nós vamos agora emergir nessa possibilidade de comentário de tema. Que tema é hoje? Que tema nós teremos hoje, professor? Como eu já falei para vocês, nosso eixo é educação. E o nosso tema de hoje é esse daqui, ó. Desafios educacionais de pessoas com transtornos neurológicos nas escolas brasileiras. Note bem, eu tenho aí logo de cara uma frase-tema longa,
Uma frase tema longa que vai nos trazer algumas dificuldades, tá? Para isso, a gente precisa analisar alguns pontos. O primeiro ponto a ser analisado é a seguinte questão. Bom, eu tenho o eixo educação. Vamos lembrar que o eixo educação, eu classifiquei no eixo educação, porque eu tenho aí uma possibilidade de risco do direito. É um direito violado ou colocado em risco. Direito em risco, tá? Por esse motivo eu classifiquei em educação. Mas tem um detalhezinho importante, ó. Professor, mas eu estou falando de dois tipos de eixo temático. Até pelo fato da frase ser longa, você vai ter essa realidade aqui diferente. Porque quando eu coloco desafios educacionais, beleza, aqui está claro que eu vou falar de eixo educação. Vou falar do eixo educação aqui. Isso é até evidente. Mas note também que eu tenho um outro núcleo temático. Eu tenho outro núcleo temático, que eu tenho o eixo educação. E eu tenho um outro núcleo temático, que são a questão dos transtornos neurológicos. Os transtornos neurológicos, pessoal, eles se envolvem mais com o eixo saúde, só que tem um detalhe. Aí vai a importância de você saber analisar bem uma frase tema. Bom, professor, se eu tenho dois eixos temáticos, o que acontece comigo? Bom, eu já sei que se eu tenho dois eixos temáticos, eu vou ter uma dificuldadezinha em fazer meu texto. Que a frase tema é uma frase tema mais difícil, mas não é impossível se você souber fazer a análise bem correta. Veja bem, eu tenho aqui desafios educacionais com pessoas com transtornos neurológicos. A primeira coisa que você vai ter que entender é o que são esses transtornos neurológicos, tá? Professor, eu vou adivinhar quais são? Não, você não vai adivinhar, porque nós vamos ter alguém para nos explicar o que é isso. E esse alguém para nos explicar isso vão ser justamente os textos motivadores, tá? Então, calma que a gente vai ter que entender logo do que se trata esses transtornos neurológicos. Outro ponto importante a ser destacado é o seguinte, se você ler bem a frase, desafios educacionais de pessoas com transtornos neurológicos nas escolas brasileiras, a predominância é a dificuldade justa de você ingressar na escola, de você manter-se na escola. Então, se existe essa dificuldade, é porque nós temos colocado em risco o direito à educação. Por esse motivo, nós temos aqui o eixo educação. Professor, mas e se eu não souber classificar? Não tem problema. Essa classificação de temas, pessoal, é para te ajudar a você selecionar repertório sociocultural, é ajudar para que você consiga montar uma estratégia temática e argumentativa, mas não necessariamente você precisa acertar isso pontualmente dentro de um contexto de produção textual, tá? Vamos lá. Vale destacar, pessoal, que esses dois pontos marcados aqui é algo que você precisa ter muita atenção, porque eles vão representar os núcleos temáticos. Núcleos temáticos. Professor, e esses núcleos temáticos, como é que funcionam? Avalie bem. Núcleos temáticos, pessoal, nada mais são do que as palavras que vão determinar a abordagem completa do tema. Então, no momento em que eu falar em núcleos temáticos, entenda que ela vai estar direcionada para o fato, as palavras que vão garantir a abordagem completa do tema. Portanto, esses núcleos temáticos, eles precisam aparecer justamente, pessoal, em todos os parágrafos, tá? Em todos os parágrafos. Porque são eles que vão determinar se você abordou o tema de maneira adequada ou se você em algum momento tangenciou o tema. Por isso os núcleos temáticos devem aparecer em todos os parágrafos. Se eu devo copiar exatamente isso em todos os parágrafos? Não. Copiar não. O que você vai fazer? Você vai fazer referência. Essa referência pode ser por meio de sinônimos, pode ser por meio de pronomes, pode ser por meio de outros elementos textuais que te permitam retomar o tempo todo os dois núcleos temáticos, que são desafios educacionais e transtornos neurológicos no decorrer do seu texto. Outro ponto importante a se determinar é muito cuidado para você não falar apenas de um dos núcleos temáticos. Se eu passar um parágrafo inteiro falando apenas de transtornos neurológicos,
é bem possível que eu perca pontos na competência de número 3, por ter abandonado parte importante da discussão do meu tema, tá? Então, muita atenção nesse fato. Bom, como eu falei para vocês, um tema, ele é direcionado, ele é montado a partir de uma lógica. E para que você entenda o tema, você vai ter que ter a frase tema, que é o que a gente acabou de ver aqui, esse direcionamento, essa compreensão, mas você precisa também dos textos motivadores. Até porque são esses textos que vão te explicar a linha temática. Se você prestar muita atenção aqui, você vai perceber que, beleza, eu entendo que são desafios educacionais. Mas que desafios são esses? Bem como eu posso fazer uma ideia do que são transtornos neurológicos. Mas eu preciso saber que tipo específico de transtornos é que estamos tratando aqui. É a partir desse conhecimento, dessa informação, que eu vou montar minha linha argumentativa. Então, como é que eu monto, professor? Seguindo aqui. Textos motivadores. A data 18 de junho marca o Dia Mundial do Autista. O objetivo é valorizar a neurodiversidade e as características únicas que as pessoas com transtornos do espectro autista apresentam. Outro transtorno de neurodesenvolvimento muito comum é o déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, caracterizado pela desatenção e hiperatividade e impulsividade. Essa característica também exige cuidados especiais no processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a psicóloga Margarete Silva recomenda que os professores evitem distratores, isto é, tudo o que tira a atenção do aluno com TDAH, como sentar próximo à porta ou perto dos colegas que o distraem, por exemplo. A psicóloga propõe ainda o uso de metodologias que ajudem o aluno a se organizar. Ponto. Esse é o nosso primeiro texto. Vamos analisar informações interessantes dele. Note bem, ó. Primeiramente, qual é o tipo de transtorno que a gente está falando? A gente está falando do transtorno do autismo, ou mesmo do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Opa, veja que agora eu tenho uma linha de pensamento. Quais são os tipos de transtornos que eu vou falar? Eu já sei que vou falar de TDAH, já sei que eu vou falar de autismo. Outro ponto importante, sabe aquele lance de você repetir sempre as palavras-chave? E você vai precisar de sinônimos, isso é evidente. E olha só de onde eu consigo tirar sinônimos. Dos textos motivadores. Neurodiversidades, por exemplo. Neurodiversidade, pessoal, é um sinônimo. Dá para você colocar como sinônimo, tá? Então é um ponto importante aqui para você fazer uma retomada. Ele vai servir como sinônimo. Professor, eu posso utilizá-lo, já que ele está no texto motivador? Pode sim, você não pode copiar grandes partes do texto motivador, mas a gente vai, inclusive, aprender aqui a usar os textos motivadores. Sinônimo de núcleo temático. De núcleo temático, viu? Já vai esse direcionamentozinho aqui para vocês. Bom, e aí você tem dois tipos de transtornos que a gente já vai trabalhando aqui, o autismo e o TDAH. Já sei que eu vou trabalhar dentro dessa linha de pensamento, tá? Bom, seguindo, essas características também exigem cuidados especiais no processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Esse trecho aqui, pessoal, ele traz para o nosso tema. Vejo que eu preciso relacionar as duas coisas. Agora eu sei quais são os tipos de transtornos e eu sei que eu preciso discutir isso como uma forma de bloqueio do processo de ensino e aprendizagem. Outro ponto interessantíssimo para se destacar aqui é o seguinte, ó. A psicóloga Margarete Silva recomenda que os professores evitem distratores. Essa classe social aqui, professores, talvez eles estejam no núcleo da nossa discussão, porque eles serão responsáveis justamente por amenizar, bem como eles também estão ali como um dos focos de grandes dificuldades para implantar essa questão da educação inclusiva. Portanto, pessoal, é muito interessante que você já tenha em mente que o professor vai ser peça primordial na nossa discussão. Outro detalhe é o seguinte, aqui existe uma sugestão de metodologias que ajudem um aluno a se organizar. Quando eu tenho essa construção, o que eu consigo dizer? Eu consigo dizer já seria uma possível proposta de intervenção, certo? Eu já consigo levar isso para uma ideia de proposta de intervenção que o texto motivador me entregou. E eu posso, professor, falar isso,
Eu posso falar algo que está no texto motivador? Posso, desde que eu não necessariamente copie, beleza? Então vamos lá. Outro textozinho interessante. Texto 2. Esse texto meio que explica por que eu consigo montar a minha linha temática. Ó, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que obriga o poder público a oferecer um programa de diagnósticos e tratamento precoce aos alunos da educação básica com dislexia, transtornos de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, ou qualquer outro transtorno de aprendizagem. Não houve vetos. A norma estabelece que as escolas da rede pública e privada devem garantir acompanhamento específico direcionado à dificuldade e da forma mais precoce possível aos estudantes com dislexia, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem, que apresentam instabilidade na atenção ou alterações no desenvolvimento da leitura e da escrita. As necessidades do aluno serão atendidas pelos profissionais da rede de ensino, em parceria com profissionais da rede pública. Ponto. O que esse texto nos diz? Te liga só. Primeiramente, pessoal, nós temos um projeto de lei, né? Temos um projeto, não, uma lei, né? Essa lei foi recém-criada. Vale destacar que o fato de nós termos uma lei recém-criada, ela dá base para uma possibilidade de tema do Enem. Em diversos anos, pessoal, nós tivemos o tema do Exame Nacional do Ensino Médio retirado justamente de um projeto de lei, que é uma lei que estava em discussão, ou de uma lei recém-criada ou recém-modificada. E, professor, como é que você sabe que essa lei é nova? Simples. Quem sancionou a lei foi Jair Bolsonaro, que é o atual presidente do Brasil. Portanto, eu consigo dizer que é uma lei nova, uma lei atual, certo? A partir desse momento, o que mais você consegue dizer? Você também consegue dizer que um detalhe muito importante, ó, obriga o poder público, você vai determinar aqui, ó, obriga o poder público a oferecer um programa de diagnóstico e de tratamento precoce. Veja bem, aqui eu tenho um programa que deveria acontecer, que é um programa de diagnóstico e de tratamento para pessoas com algum transtorno, desses transtornos que a gente está falando. A pergunta é bem simples. Esse programa funciona com efetividade? Nós sabemos que não. Bom, se não funciona com efetividade, aqui você já tem talvez uma primeira causa para o problema que a gente está apresentando. É uma causa para os desafios. Por quê? Eu tenho uma lei estabelecida que não é cumprida de maneira adequada. Se isso acontece, eu tenho necessariamente um problema relacionado com a questão que envolve o poder público, certo? Uma causa já direcionada. Bom, esses alunos, essas necessidades dos alunos deveriam ser atendidas pela rede de profissionais de ensino, e aí os professores aparecem aqui também, em parceria com profissionais da rede de saúde. Bom, essa interação ainda é pouco visibilizada no Brasil. Então, por esse motivo, nós temos aí uma precariedade, uma insuficiência de políticas públicas que garantam o cumprimento dessa lei. Portanto, eu consigo dizer, sem sombra de dúvidas, que uma das causas para os desafios de inclusão educacional de pessoas com transtornos mentais é justamente a precariedade de ações públicas, tá? Tenho aí esse direcionamento. Bom, vamos para um outro texto. Os alunos com autismo, matriculados nos anos iniciais do ensino fundamental, são um desafio ao educador, pois além de ser uma criança que exige atendimento individualizado, exige atenção e estratégias diversificadas. Só o conhecimento pode trazer mais politização para o educador trabalhar de maneira eficaz com esses alunos autistas. A hipótese é que a teoria traga mais conhecimento ao educador. Por isso devemos encontrar caminhos via teoria. Vê-se que a escola não pode continuar oferecendo uma educação padronizada, que exclua todo aquele que não acompanha e que é diferente.
Trabalhar na diversidade é construir capacidades a partir das diferenças. Esse é o papel do novo educador frente à inclusão. Atente bem. Ó, o que nós temos aqui? Nós temos um direcionamento que vai envolver a outra causa do problema. Porque aqui eu trabalho mais com autismo, mas olha só como é que é o direcionamento interessante. Só o conhecimento pode trazer mais politização para o educador trabalhar de maneira eficaz. Então, o que eu tenho aí? Nesse momento, eu tenho especificamente um direcionamento que vai ser dado para essa ideia de que o conhecimento, a qualificação é primordial para que haja o atendimento a essas pessoas. Bom, se eu tenho isso, o que pode acontecer então, professor? Eu posso dizer que a falta do conhecimento, poderia dizer que a falta do conhecimento ou da qualificação, ela aparece, ela surge como uma outra causa. Falta de conhecimento, ela vai surgir como a causa dos desafios. Então, note que os textos motivadores meio que vão guiando a gente, vão direcionando para que a gente consiga montar toda a nossa prática de ensino, beleza? Bom, vamos para mais um texto. Esse texto também vai nos dar algumas dicas interessantes. Nesse caso aqui é mais uma forma de você entender quais são as dificuldades que passam a pessoa com algum desses transtornos, tá? É importante até para você trazer alguns exemplos que podem ser levados para o seu texto, ou mesmo para que você compreenda melhor essa discussão que a gente está fazendo. Dificuldade de prestar atenção na aula, distrair-se facilmente e ficar com a mente vagando pelo mundo da lua, quando o professor está falando. Pouca paciência para estudar e fazer os deveres. Agitação, inquietude e uma capacidade incrível de fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. E quase nenhuma delas associada à aula. Essas são algumas características de alunos que apresentam transtornos de déficit de atenção, com hiperatividade, conhecido como TDAH. O problema atinge um número grande de crianças e adolescentes, que veem o seu desempenho acadêmico prejudicado pela doença e muitas vezes sequer sabem que são portadores. Uma das principais dificuldades do aluno portador de TDAH são problemas de comportamento no ambiente escolar, e que se manifestam pela dificuldade de obedecer a um código disciplinar rígido e pela agitação na sala de aula. Beleza? Bom, informações interessantes. Aqui nós temos alguns exemplos mesmo, tá? Então você consegue perceber aqui alguns exemplos de como é que o comportamento esses exemplos ajudam demais no direcionamento do nosso texto, ok? E aí nós temos outros detalhes que são interessantes perceber. O problema atinge grande número de crianças e de adolescentes. Aqui vem seu desempenho acadêmico ser prejudicado, muitas vezes sequer sabem que são portadores. O fato de não saber, pessoal, que são portadores, está atrelado também àquela dificuldade de estabelecer o programa, o projeto de lei. Então é difícil você estabelecer aquele projeto de lei para que seja diagnosticado, e aí, claro, a pessoa tem uma atenção especial. Então, esse fato de não saber, por isso é tão importante o diagnóstico precoce e o tratamento. Porque se a pessoa não sabe, ele vai simplesmente ter grandes dificuldades na compreensão, no entendimento do fato, das suas dificuldades, e, claro, isso vai se transformar também em um grande desafio para a inclusão educacional. Sabendo disso, o que você pode fazer? Você pode agora imaginar... tem um outro detalhe interessante. A escola, por característica, ela tem um código disciplinar muito rígido. E um código para comportamento mesmo. Talvez esse seja um dos grandes problemas da pessoa com TDAH ou com autismo, que é o fato de conseguir se adequar a essa questão. Então, se a pessoa tem grandes dificuldades em estabelecer esse comportamento, essa adequação, você tem justamente uma dificuldade para evoluir, tanto no âmbito acadêmico quanto no âmbito comportamental. Então, você tem todo esse direcionamento a ser observado dentro dessa proposta
de TDAH principalmente, e outros transtornos que possam nos atrapalhar a desenvolver o nosso desempenho acadêmico. Pronto. Sabendo disso, os textos motivadores já nos deram um recado muito claro, já fizeram com que a gente entendesse cada um dos pontos. Agora eu preciso ir para a montagem do texto. Veja bem, note que eu estou falando de o eixo educação. Se eu estou falando do eixo educação, a minha estratégia argumentativa ela vai ser pautada em eu me compreender que eu possuo alguns elementos ligados à educação que podem ajudar o meu texto. Um deles é, veja bem, se eu vou falar de educação, lembrando que aqui a gente está falando de um processo de introdução, tá? Nós vamos pensar no texto como um todo. Mas agora, ó, nesse momento aqui, você vai pensar primeiramente, na montagem do texto. E essa montagem passa por cada um dos parágrafos. A introdução é, de certa forma, um planejamento já prévio. Esse planejamento ele acontece, basicamente, para que você compreenda o que vai ser citado no decorrer do seu texto. Por isso, ligado à ideia, pessoal, de educação, já que eu estou tratando do processo de ensino mesmo, eu vou, então, estabelecer alguém que falou sobre educação. No caso aqui, quem falou sobre educação? O patrono da educação brasileira, Paulo Freire. Então, como é que você pode utilizar? Entre muitas coisas que ele falou, tem uma que é interessante. Segundo o patrono da educação brasileira, Paulo Freire, se a educação sozinha não muda a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Veja que a gente está falando no poder de transformação da educação. Agora, eu tenho que atrelar isso ao meu texto. Como é que eu vou atrelar o meu texto, ao meu tema? Eu preciso trazer o meu tema para dentro desse texto. Eu preciso apresentar o meu tema para o leitor. É nessa apresentação que eu vou determinar a abordagem completa do tema. Ó, como é que ficou? No entanto, o cenário desafiador de combater os entraves educacionais de pessoas com transtornos neurológicos no Brasil comprometem a efetivação do poder transformador do ensino. Então, veja bem o que eu vou ter aqui. Qual é o meu desafio? Aqui é o tema, né? No momento que eu vou falar de problematização, eu vou estar falando do tema. Eu preciso trazer, para esse momento em que eu apresento o tema, os núcleos temáticos, justamente para que eu consiga apresentar um direcionamento que vai me permitir toda essa compreensão. Bom, então primeiro eu começo falando que existe um problema com a expressão cenário desafiador, tá? E aí eu vou trazer para as minhas discussões, ó, entraves educacionais. Olha só, o núcleo temático era desafios educacionais. Aqui eu coloquei o quê? Entraves educacionais. E também, pessoal, vou trazer para o outro núcleo temático, de pessoas com transtornos neurológicos. De pessoas com transtornos neurológicos. A partir daqui, o que você tem? Os núcleos temáticos sendo muito bem elaborados aqui, muito bem claros. Então, nesse momento, pessoal, a problematização, é claro, você vai problematizar o tema. E é esse momento em que você vai fazer esse movimento, ó, de sair da contextualização para o seu tema. A contextualização é o momento em que você situa seu tema numa realidade. Nesse caso aqui, uma realidade mais sociológica. Então, eu vou trazer para o meu tema. Aqui, depois que eu coloquei os dois núcleos temáticos, eu já completei aquela questão da abordagem completa do tema, certo? Então, já dá esse direcionamentozinho aí para mim. Bom, agora eu preciso direcionar o meu corretor para que ele compreenda o que eu vou fazer no decorrer do meu texto. Agora eu preciso provar que esse problema existe. Provar realmente que eu tenho dificuldades em incluir pessoas com transtornos neurológicos. Eu preciso indicar para o meu corretor que eu vou trabalhar no sentido de provar que realmente isso é um problema. Para isso eu vou utilizar duas causas. Causa 1, a apatia social. Pessoal, essa apatia social, apatia, descaso, negligência da população, é a mesma coisa, viu? Negligência ou indiferença, a pessoa realmente não está nem aí. Pode servir como uma das causas do problema. Até por esse motivo, eu preciso trabalhar com essa ideia, porque o que eu tenho aqui? Eu tenho uma realidade em que as pessoas simplesmente não visualizam que isso é um problema.
Por esse motivo, eu preciso trabalhar com todo esse processo, tá? Apatia social é a sociedade não fazer nada ou não fazer o suficiente para mudar esse quadro. Isso daqui faz com que eu tenha uma causa muito clara do problema, que vou chamar de causa 1, que envolve a sociedade. Causa 1. Bom, mas só uma causa não é suficiente. O texto motivador me entregou outra causa. O que o texto motivador entregou? Olha esse daqui. Aspectos estatais. Eu vou ter ineficácia de políticas públicas. Professor, que políticas públicas? Aquela do tratamento e diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce. O próprio texto motivador me entregou isso daqui, me indicou o que eu tenho que fazer, certo? Vale lembrar que isso daqui vai configurar-se como a causa 2 e vai ser montado todo o nosso direcionamento. Professor, eu não posso falar desse negócio, essa questãozinha aqui, ó. Eu não posso falar sobre essa questão que trata do direcionamento do tratamento, diagnóstico precoce. Você vai falar disso no desenvolvimento, certo? Você vai falar disso no desenvolvimento. Temos uma participação aqui. O Rian, professor, fale um pouco sobre o aposto. Rian, o aposto está ligado diretamente a uma explicação de um nome, tá? Então é como se ele fosse uma função sintática. Veja bem, o que vai ser o aposto? O aposto é um termo acessório da sua oração. Como é que forma uma oração? A oração é formada por 3 tipos de termos. Os termos essenciais, que configura-se como sujeito e predicado. Os termos integrantes, que são os complementos verbais e nominais. E os termos acessórios, que vão configurar-se como vocativo, adjunto adverbial e a questão do aposto. O aposto é uma explicação do nome, então ele vai te indicar a explicação de algum nome e na redação ele é muito utilizado para que haja o detalhamento do agente lá na proposta de intervenção. Suponha, se eu for trabalhar com a questão do Estado. O Estado, responsável pela manutenção dos direitos. O Estado responsável pela manutenção dos direitos. Quando eu vou falar responsável pela manutenção dos direitos, eu estou explicando quem é o Estado. Se eu dou essa explicação, o que acontece? Eu tenho a explicação de um nome, portanto, um aposto. Beleza? Já vou lhe dar um exemplo, tá? Para que você compreenda melhor esse fato. Mas vamos voltar aqui. Bom, se eu encontrei aqui, gente, todo um processo, o que eu vou fazer agora? Eu vou agora partir justamente para uma outra possibilidade. Professor, não quero começar com Paulo Freire, não lembrei dele. Com o que você pode começar? Você pode começar com a Constituição Federal Brasileira. Ó, te liga só, Rian. Se eu quisesse explicar a Constituição Federal Brasileira, como é que eu poderia fazer? Vamos supor aqui, ó. A Constituição Federal Brasileira de 88, Constituição Federal de 88, suponha que eu vou utilizar um aposto para explicar. Eu coloco um travessãozinho aqui e vou colocar, ó, norma de maior valor jurídico da República. Quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Eu estou explicando o que é, coloco outra travessãozinha aqui, estou explicando o que é a Constituição Federal. Como a Constituição Federal não é verbo, é um nome, esse aqui que aparece aí, então eu vou ter a explicação de um nome. Se eu tenho a explicação de um nome, eu tenho necessariamente um aposto, certo? Eu tenho um aposto. E esse aposto aqui, ele vai surgir justamente para que eu especifique, para que eu mostre conhecimento sobre a Constituição Federal Brasileira. Outro detalhezinho, como o aposto é uma quebra sintática, eu vou colocar a separação, nesse caso aqui por travessões, poderia ser por vírgula também, tá? Poderia ser por vírgula, que eu fiz questão de trabalhar com travessões, mas caberia também a explicação, a utilização da vírgula nesse momento, ok? Bom, então note aí como é que foi essa outra transformação. A Constituição Federal de 88 prevê o amplo acesso à educação de qualidade e gratuita para todos os cidadãos do país. Isso é um direito muito amplo.
Mas aí eu vou dizer que esse direito aqui ele não é estabelecido em sua totalidade. Por quê? Justamente porque eu tenho dificuldades. Qual é a dificuldade? Dificuldades plena de garantir a inclusão educacional. Olha só, pessoal, sempre a preocupação de colocar os núcleos temáticos. Inclusão educacional, aí eu tenho aqui o processo que vai trabalhar com essa ideia de educação, de transtornos neurológicos. Aí eu tenho o outro ponto determinante para montar o meu texto, certo? Que é justamente, pessoal, essa ideia de abordagem completa do tema. Da mesma forma, eu vou pegar duas causas. Ó, causa 1, apatia social. Causa 2, ineficácia de políticas de educação inclusiva, que eu estabeleci um direcionamento um pouco mais específico sobre a política pública. Vale lembrar que, mesmo que ele não seja específico aqui nesse momento, não vai ser grandes problemas para a gente, justamente porque eu vou dar especificidade lá no meu desenvolvimento. Vamos dar uma olhada em como é que fica o desenvolvimento, então. Lembrando, ó, se eu planejei para estabelecer meu texto dessa forma, eu sei que esse vai ser o assunto do segundo parágrafo, até porque é interessante que você realmente afirme isso, o que você vai falar no segundo parágrafo. E eu sei que esse é o assunto do terceiro parágrafo. Ok? Bom, a partir daqui agora eu vou pensar agora o meu texto de um jeito um pouquinho mais específico. Ó. Bom, agora, pessoal, nós vamos tratar do desenvolvimento, tá? Aqui nós vamos falar do desenvolvimento. Desenvolvimento 1. O desenvolvimento 1, eu já sei do que ele vai tratar, porque a introdução já me disse. Esse desenvolvimento 1, ele vai tratar da causa 1 que eu apresentei. E a causa 1 que eu apresentei foi justamente a questão da apatia social, da omissão da sociedade. E aí eu vou montar aqui para que eu entenda todo o processo. Ó. De certo, cabe destacar inicialmente que a omissão de parte da sociedade... Detalhe, o que é a omissão, professor? A omissão é justamente a minha ideia de causa 1. Professor, você não tinha dito que era a apatia? Pois é, galera, apatia e omissão é a mesma, vão ter sinônimos próximos aí, tá? Vão ter sentidos próximos. Eu consigo afirmar todo esse processo, tá? A partir dessa ideia. Mas aí entenda só, eu vou continuar, que é a omissão de parte da sociedade. Professor, por que escrever parte da sociedade? Justamente, galera, para que não haja... Isso aqui serve para que não haja a generalização. Não generalização. Essa generalização, professor, ela é entendida como o quê? Generalização, pessoal, quando você diz assim que a sociedade toda é omissa. Não, não é toda a sociedade, é parte dela. Por isso eu preciso dizer isso para que não haja a confusão de eu estar trabalhando com um processo de generalização e perca coerência no meu texto, ok? Bom, vamos lá. De certo, cabe destacar inicialmente que a omissão de parte da sociedade corrobora a preocupação em torno da democratização educacional. Preocupação em torno de, aqui qual foi a minha ideia? Eu preciso especificar o tema, mas eu não vou falar o tema todo de novo. Então aqui eu atrelei a ideia de eixo temático. O eixo temático aparece aqui para mim, ok? Bom, o que mais que eu posso fazer? Vamos direcionar aqui para esse outro ponto. Agora, já que eu falei que essa omissão ela é causa do problema, eu preciso fundamentar isso. E aí, é claro, eu vou trazer alguém que falou sobre esse processo de alienação, processo de negligência, processo de descaso. Quem foi que falou sobre isso? Uma filósofa chamada Hannah Arendt. De acordo com a filósofa Hannah Arendt, em seu conceito de banalidade do mal, a massificação da sociedade forma indivíduos alheios a reflexões morais e coletivas. Avalie comigo. Se esses indivíduos são alheios a reflexões morais e coletivas,
Eles simplesmente não se preocupam com problemas que não são deles. E se eles não se preocupam com problemas que não são deles, o que, que eles fazem para mudar esse problema? Nada. E quando eles não fazem nada, o que acontece? Eles são omissos. Quando eles são omissos, o problema continua, certo? Então, por isso eu tenho uma causa do problema. Bom, agora, professor, eu entendi essa lógica, mas como é que eu escrevo isso no texto? Porque você não basta entender, você tem que escrever no texto. Traga para o seu tema. Ó. Imerso nessa conjuntura, pode-se entender a indiferença. Olha só. É claro que se a pessoa não se preocupa com a coletividade, ela vai ser indiferente. Tá? Ela vai ser indiferente. Para ser específico, ser indiferente com relação a quê? Indiferença de parcela populacional frente às dificuldades de inclusão de pessoas com transtornos neurológicos. Pessoa, ninguém se preocupa. Se ninguém se preocupa, ninguém faz nada. Se ninguém faz nada, o problema continua. Já seria o suficiente aqui, professor? Talvez, mas nós não vamos parar por aí. Nós precisamos dar ao nosso argumento profundidade. Para isso eu preciso trazer exemplos, eu preciso trazer relações de causa e consequência, que é justamente o que eu vou fazer aqui nesse momento. O que nós vamos fazer? Estabelecer uma profundidade argumentativa. Porque eu tenho certeza que você já deve ter recebido alguma redação, correção de texto, escrito a seguinte frase, orientação: aprofunde seu argumento, ou argumento superficial. Como é que eu faço, professor, para superar isso? Para não ter esse problema de argumento superficial? Você vai fazer justamente o que nós vamos fazer agora. Vamos falar agora sobre essa questão desse processo de montagem, porque eu vou estabelecer uma relação de causa e consequência. Aqui, ó, eu trouxe o meu repertório para o tema e agora eu preciso dar profundidade. Nesse momento aqui, é o que eu vou trabalhar com o aprofundamento. Aprofundamento importantíssimo para eu dar concretude para o meu trabalho aqui, para a minha argumentação. O que é ocasionado pela desinformação, olha só, entenda só, que quem me deu essa informaçãozinha aqui, ó, que era a causa, foi o texto motivador. Isso aqui é uma causa do problema. Lembra que eu falei que lá no texto motivador, que o texto motivador nos entregou que o conhecimento é a base para que o professor trabalhe bem? Pois é justamente a desinformação, o desconhecimento, a desqualificação que faz com que ele não trabalhe. Então, o que é ocasionado pela desinformação sobre as dificuldades enfrentadas por esse grupo? Pronto, aqui eu estabeleci uma causa. Agora, o que eu preciso? Vou aprofundar um pouquinho. Como é que eu explico que isso que eu estou falando é verdade? Sobretudo relacionadas à adaptação ao código disciplinar das escolas ou às necessidades de concentração exigidas no processo de ensino. Quando o professor não sabe quais são as necessidades especiais do aluno com transtornos neurológicos, ele não consegue estabelecer com ele uma relação, uma proposta pedagógica que permita sua inclusão. Então, daí eu tenho um problema relacionado à questão da desinformação direta do texto. Vou parar por aí? Não. Se eu coloquei uma causa, vamos continuar nossa discussão. Vamos para a consequência. Como é que pode aparecer, professor? Dessa forma, por conseguinte, ó. Dessa forma, ele vai dar uma ideia de desfecho, tá, gente? De conclusão do parágrafo. Dá uma ideia de desfecho. Mas eu também vou utilizar um outro conectivo, que é o por conseguinte. Como você bem sabe, que eu tenho um relacionamento com a questão da consequência do texto. Por conseguinte, é comum deparar-se com professores, olha só, também trazendo meu texto motivador de lá de novo, ó. Professores despreparados para auxiliar o processo de aprendizagem de indivíduos com neurodiversidades. Ó, eu precisava falar de transtornos, mas aí eu já falei muitas vezes transtornos, eu utilizei um sinônimo que eu peguei lá do texto motivador. Neurodiversidades. Note que eu estou aqui, pessoal, percebendo que essa falta de informação faz com que eu perceba que muitos professores não estejam preparados para lidar. Se eles não têm conhecimento, não têm preparo, eles não vão conseguir lidar com as necessidades especiais de pessoas com transtornos. Beleza? Olha como é que ficaria o nosso parágrafo, bem montadinho.
De certo, cabe destacar inicialmente que a omissão de parte da sociedade corrobora a preocupação em torno da democratização educacional. De acordo com a filósofa Hannah Arendt, em seu conceito de banalidade do mal, a massificação da sociedade forma indivíduos alheios a reflexões morais e coletivas. Imerso nessa conjuntura, pode-se entender a indiferença de parcela populacional frente às dificuldades de inclusão de pessoas com transtornos neurológicos, o que é ocasionado pela desinformação sobre as dificuldades enfrentadas por esse grupo, sobretudo relacionadas à adaptação ao código disciplinar das escolas ou às necessidades de concentração exigidas pelo processo de ensino. Ponto. Dessa forma, por conseguinte, é comum deparar-se com professores despreparados para auxiliar o processo de aprendizagem de indivíduos com neurodiversidades. Aí você percebe toda a montagem textual. Mas lembre-se que nós temos uma causa 2. Tá? Coloquei duas causas, causa 1, agora causa 2. Qual é a causa 2? Eu escrevi aqui o parágrafo para vocês, que foi o que a gente acabou de ler, né? Vamos para a causa 2. Lembrando que aqui nós vamos falar do segundo parágrafo de desenvolvimento. Desenvolvimento 2. O desenvolvimento 2 nada mais é do que a causa 2 do problema. Se a causa 1 eu falei do desconhecimento, a causa 2 eu vou falar daquele que lá o texto motivador 2 estava nos explicando, que é o fato do Estado não cumprir uma lei que ele determina, certo? Como é que eu coloco isso, professor? Ademais, vale ressaltar a insuficiência de ações estatais, insuficiência de ações estatais, já que existe uma lei, essa lei não é cobrada, não é efetivada, ele vai surgir como causa 2. Como outro fator desse dilema? Bom, eu preciso agora explicar esse fator, fundamentar. Por que o governo é obrigado a fazer isso? Por que está escrito, onde é que está escrito que ele precisa atuar nesse ponto? Aqui, na própria Constituição Federal. Então, basicamente, eu vou selecionar, eu vou resgatar a Constituição para provar que o Estado tem essa responsabilidade. Veja bem, rompe-se com isso o princípio constitucional de democratização do ensino no país, previsto no artigo 6º desse documento. Até coloquei um artigozinho aqui, artigo 6º desse documento, que é para dar um algo a mais, um fato novo para dentro desse repertório que eu já utilizei. Bom, existe um princípio constitucional previsto no artigo 6º ou até na lei que a gente acabou de tratar sobre ela, que era uma lei que determinava o atendimento, o primeiro diagnóstico e tratamento precoce de pessoas com transtornos neurológicos. Bom, mas eu não vou parar por aí, eu tenho que explicar por que rompe-se esse direito. Se eu digo, galera, se eu digo aqui quais são a insuficiência de ações estatais, a primeira pergunta que me veio na cabeça é: quais? O que é que falta? Então você precisa responder isso. Bom, e o que eu vou dizer que falta? Primeiro, já que não só a precarização de políticas de inclusão educacional de portadores de neurodiversidades. Então, aí você vai ver que existem precárias políticas para isso. Inclusive, a própria lei vai nos indicar esse ponto. Aqui eu tenho a falha 1. A falha 1, pessoal, ela vai servir como exemplo para provar isso daqui, que existem insuficiências. Então, vou ter um exemplo 1 para provar que as ações públicas não são suficientes para que eu estabeleça um princípio de montagem textual. Bom, falha 2, mas também a carência de programas de qualificação. Note que eu já falei sobre a questão dos programas sobre a importância da qualificação dos profissionais de ensino. Então, essa importância ela está atrelada diretamente também à carência de programas. Porque deveria existir um processo de qualificação mesmo. Então, se existe essa carência de programas, eu tenho outro exemplo do que falta, desses quais aqui. Eu tenho um outro exemplo. Bom, agora, tá aí. Eu já coloquei que faltam, que é a minha ideia, a minha opinião. Eu já fundamentei com a Constituição Federal. Eu já expliquei, já trouxe 2 exemplos. Então, basicamente, meu texto está bem montadinho.
E aí vamos fechar com, desse modo, evidencia-se a importância de ações capazes de mitigar tal situação. Bom, aqui eu tenho o segundo parágrafo de desenvolvimento. Vamos para a proposta de intervenção. Note bem, a primeira proposta de intervenção aqui é um processo de conclusão, tá? No momento que você vai visualizar a conclusão. Como é que vai funcionar aqui? Portanto, a fim de reverter o atual quadro de exclusão educacional de portadores de transtornos neurológicos, é necessário que as escolas promovam a discussão sobre as necessidades especiais desses alunos, por meio de atividades extracurriculares, a exemplo de debates e de feiras, as quais tratem. Veja que o desconhecimento era a causa do nosso problema. Então, o que eu preciso dar para as pessoas? Informação relacionada às estratégias de ensino inclusivo. Então, eu tenho aí, isso daqui está ligado lá à causa do desenvolvimento 1. Para eu atrelar desenvolvimento e conclusão, né? Desenvolvimento 1. Bom, agora eu preciso encontrar uma proposta para o problema 2, que era a questão do Estado. Te liga só, Rian, como é que a gente coloca para funcionar isso aqui, ó? Além disso, cabe ao Estado, olha só, o Estado, eu vou explicar quem é o Estado. Responsável pela democratização dos direitos. Se ele é o responsável pela democratização dos direitos, era ele que deveria garantir o atendimento amplo dessa população. Mediante reorganização das diretrizes orçamentárias, investir em um plano nacional, é que você pode colocar de ampliação, né? De ampliação do acesso ao ensino. Pronto. Com o intuito de reverter o quê? A exclusão educacional. A exclusão educacional. Como eu comecei com Paulo Freire, com quem é que eu termino? Com Paulo Freire. Assim, o poder de transformação educacional proposto por Paulo Freire poderia ser efetivo para todos. Pronto, acabou seu texto. Fica aqui uma proposta para que você consiga fazer um também. Nesses mesmos processos, pessoal, você consegue fazer esse temazinho que é o impactos da exclusão educacional no Brasil. Está aí no seu material, fica o convite para você também participar dessa produção e a gente se encontra na próxima. Grande abraço, gente, até mais!